Então, neste vídeo, nesta parte, nós vamos abordar o capítulo 24 de Mateus. No capítulo 24, no finalzinho do capítulo 23, Jesus profere algumas palavras a respeito de Jerusalém. Jesus, então, no final deste capítulo 23, Jesus está ainda dentro do templo, discursando dentro do templo. Jesus, então, no versículo 39, nós lemos o seguinte: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus profere estas palavras e se retira de dentro do templo. Agora, no capítulo 24, no versículo 1, nós lemos o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, Bom, o que acontece? Jesus havia proferido ali dentro do templo algumas palavras, algumas profecias, algo a respeito do futuro daquela geração. Jesus agora se retira do templo. Jesus sai de dentro das dependências do templo onde ele se encontrava, e alguns estudiosos enxergam aí o cumprimento de uma visão que o profeta Ezequiel teve. Isso registrado lá no capítulo 8. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão, ver a glória de Deus se retirando de dentro do templo. E alguns estudiosos, então, ligam este fato, ou seja, ligam este ato de Jesus sair de dentro do templo como sendo o cumprimento desta visão. É lógico que, naquela época, o profeta Ezequiel, a visão que ele teve foi relacionada àquele templo daquela época. Mas alguns também enxergam isso como sendo o cumprimento desta visão, como sendo algo que apontava para este ato de Jesus, o ato de Jesus se retirar do templo. Nós vemos que o Dr. Champlin também defende esta ideia. Mas é interessante que Jesus, a partir desse momento que ele se retira do templo, ele já não mais volta para o templo. Jesus, este fato aqui, este registro, este ato que aconteceu aqui, foi a última vez que Jesus esteve no templo. Então Jesus sai de dentro do templo definitivamente. Jesus, então, capítulo 24, versículo 1, nós lemos: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, quando os discípulos se aproximam de Jesus para lhe mostrar a beleza do templo, Jesus então profere, Jesus fala para eles, revela para eles algo maravilhoso, algo tremendo. Jesus revela para eles que aquele templo seria destruído. Aquele templo seria destruído. Esta profecia que Jesus passou acerca do templo, acerca da destruição do templo, é uma profecia relacionada, é uma profecia voltada somente para os judeus, somente para aquela época. Então, esta profecia não era um sinal do arrebatamento, era apenas o cumprimento de algo proferido por Jesus. Era o cumprimento de algo proferido por Jesus. Em um outro vídeo nós vamos abordar sobre esta questão histórica, em detalhes, em detalhes, para que a gente aborde somente a questão histórica aqui no capítulo 24. Mas neste vídeo nós vamos abordar dentro do ponto de vista futurístico, ok? Então, Jesus profere estas palavras da destruição do templo. Esta profecia era para os judeus daquela geração. Jesus então sai do templo e se dirige até o Monte das Oliveiras, que ficava de frente, ou seja, de cima do Monte das Oliveiras, Jesus conseguia contemplar o templo. E ali então, quando Jesus chega
no Monte das Oliveiras. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observe que a pergunta dos discípulos é uma pergunta praticamente composta de três maneiras. Primeiro, diz-nos quando serão estas coisas. Quais coisas? As coisas às quais o Senhor Jesus havia proferido sobre a destruição do templo e também as coisas às quais ele próprio havia proferido dentro do templo. A destruição do templo se deu 40 anos depois que Jesus proferiu estas palavras. 40 anos depois que Jesus falou isto, veio a destruição do templo. Então nós vemos aqui: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A segunda pergunta: que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? É uma pergunta que interessa muito e muito para a nossa geração, ok? Em um outro vídeo nós iremos então trabalhar em cima da questão histórica que está relacionada à primeira pergunta, que é sobre a destruição do templo, sobre a invasão de Jerusalém, uma questão histórica que aconteceu 40 anos mais tarde. Mas nós vamos então dar ênfase à questão futurista, neste ponto de vista aqui, nesta profecia que se refere a nós, a nossa geração, ok? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós vamos trabalhar em cima destas duas perguntas.